A ministra Rosa Weber, que preside o Supremo Tribunal Federal, mas que está aí já sentindo a aproximação da aposentadoria, né? O cheiro da aposentadoria, o gosto da aposentadoria, já pensa, como acontece com muitos aposentados, o que fará, né? Depois de deixar o Supremo, de deixar a magistratura. É claro que muitos aposentados, hoje, cada vez mais, não podem nem pensar, né? A aposentadoria significa apenas uma base ali de renda, mas ele vai ter de continuar trabalhando, vai ter de buscar trabalho, vai ter de continuar trabalhando, porque a aposentadoria não paga as contas. No caso dela, não. A aposentadoria é boa e ela se aposentará em outubro. Mas ontem ela disse o seguinte, quando o André Mendonça pediu vista na votação a respeito do marco temporal das terras indígenas, ele pediu vista depois do Alexandre de Moraes votar. Então, a Rosa Weber fez uma observação. Ela disse que ela quer votar, que ela espera não ter a decepção de ir embora sem votar. E, inclusive, o André Mendonça disse, não, é claro que a qualquer momento a senhora pode reabrir a votação e votar, né? Apresentar o seu voto. Ela falou sim, até porque é uma questão regimental dos 90 dias. Aquilo que discutíamos ontem aqui, antes havia o prazo, mas ele era ignorado, né? Era motivo de risos o prazo para devolver algum processo quando o ministro pedia vista. Era motivo de risos dizer que havia um prazo. Agora, o próprio Supremo decidiu que a coisa tem de ser levada a sério, então há 90 dias. E a coisa sendo levada a sério, passados os 90 dias, se não houver a devolução, os outros estão livres para prosseguirem com a votação, independentemente daquele que pediu vista devolver o processo ou não. E aí, ela diz que quer votar e o Mendonça disse que provavelmente nem serão necessários 90 dias. Que esse tempo não será necessário. Que ele devolve antes. Alegou também que o seu pedido de vista tem muito a ver com o que ele chamou de profundidade do voto do Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes trouxe um elemento novo. A saber, se você tem uma desapropriação com finalidade de realizar ali assentamentos, ou seja, se aquilo é parte de um programa de reforma agrária, mesmo que seja uma reforma localizada numa região, a indenização é determinada por lei. Você tem de indenizar o proprietário da terra que está sendo desapropriado. No caso de demarcação de terras indígenas, não existe essa previsão de indenização para quem está saindo. E o Alexandre de Moraes votou com o relator, votou com o Fachin, contra a tese jurídica do marco temporal, fazendo 2-1. Sim, havia um empate. Fachin, relator, votou contra, apresentou um relatório contrário ao marco temporal e o voto divergente foi do Nunes Marques, que votou a favor da ideia de que apenas as terras onde os índios já estavam até outubro de 88, promulgação da Constituição, é que devem ser consideradas como inegáveis territórios indígenas. E que outros terrenos, outras terras,
outras regiões que sejam ocupadas depois disso, ou que tenham sido ocupadas depois disso, não tem essa garantia. Pode haver a remoção dos indígenas e também eles não podem reivindicar terras que estão sendo utilizadas aí para a produção disso ou daquilo. Porque o marco temporal foi estabelecido. Essa foi a posição do Nunes Marques. O Alexandre de Moraes discorda. Ele não vê na Constituição a determinação de um marco temporal. E resolveu, então, adicionar um elemento: o pagamento da indenização para quem for desapropriado, não só para a reforma agrária, isso já existe, mas para demarcação de terra indígena, para que aquele terreno, aquela terra, aquela propriedade passe para as mãos dos indígenas, ou volte para as mãos dos indígenas. E essa novidade trazida pelo Alexandre de Moraes acendeu um alarme lá no Ministério da Economia, porque eles já começaram a fazer contas a respeito do custo que pode haver se o Supremo estabelecer que é necessário pagar indenização àquele que está saindo. Que nesse caso não será exatamente um desapropriado, mas um removido para a reapropriação devida. São coisas distintas. Mas pela tese defendida pelo Alexandre de Moraes, cabe indenização nos casos em que aquele que lá está de boa fé. E se ele está de boa fé, essa é a ideia do Alexandre de Moraes, se ele está de boa fé, é porque em algum momento, de alguma maneira, o Estado, com todos as suas representações, todos os seus braços, em algum momento o Estado disse para ele: a sua condição é legal. Você comprou, você adquiriu, pagou, houve reconhecimento, houve título, houve a concessão de título de propriedade, então a sua situação é legal. A remoção desse sujeito merece pagamento de indenização, diz o Moraes, porque ele está lá de boa fé. Por que essa distinção? Pagamento de indenização para aquele que está lá comprovadamente de boa fé. Aquele para quem, em algum momento, em alguma medida, em alguma situação, o Estado diz: está tudo bem, a sua situação é legal, pode trabalhar essa terra à vontade. Não seria, como hoje, pagamento por benfeitoria apenas. Hoje há pagamento por benfeitoria. O cara construiu um curral, ou construiu um armazém para guardar grãos. Então, ou fez algumas benfeitorias com cercas, ou mesmo com casa, etc., ele recebe a indenização pelas benfeitorias, mas não pela terra. A ideia do Moraes é que ele receba pela terra se, e somente se, ele agiu de boa fé. Por que isso? Essa distinção? Porque há muitos e muitos e muitos casos em que os índios foram removidos, expulsos. Há casos de terras devolutas, terras públicas, que foram griladas, que foram tomadas sem que ninguém soubesse, regiões remotas, distantes, territórios enormes, precariedade de fiscalização. E ali, depois de alguns anos, o sujeito vai lá e se declara um poceiro e recebe o título, né? Mas antes de todos esses movimentos, há muitos casos em que aconteceu a expulsão dos indígenas que ali viviam. E casos em que não houve a expulsão, mas houve
a tomada na mão grande de terras públicas, terras da União, terras de algum estado. Por isso essa distinção feita pelo Alexandre de Moraes, e no caso específico que provocou a consideração do tema pelo Supremo, que é o caso de Santa Catarina, porque muita gente diz, pô, por que o Supremo se meteu nisso? Há um caso específico em Santa Catarina. E esse caso específico levou o Supremo a se manifestar. O Supremo foi provocado. Só que a decisão que ele tomar se estenderá a todos os casos. Todos os casos. Há um valor geral, há uma repercussão geral da decisão tomada pelo Supremo, a decisão que ele tomará. Interessante que não há sinais. Nos últimos anos, na maioria dos casos, você já olha e fala, o Supremo vai votar assim. E normalmente vota assim, você só não sabe se vai ser, quando está todo mundo lá, 6-5, 7-4, 8-3. Mas você já sabe que haverá uma maioria e até é capaz de dizer quem vai votar sim, quem vai votar assado. Esse caso não. Cada voto é um mistério. Porque há muita dificuldade em lidar com esse caso do ponto de vista jurídico. E aí é que está a dificuldade, que ao mesmo tempo entra em choque com a certeza de alguns espertos que dizem não há o que discutir. Não há o que discutir. O que esse povo está discutindo? A Constituição é claríssima. Não há dúvida. Não tem nada de tese. Não é uma tese jurídica. É um artigo da Constituição. Mas não é bem assim. Não é bem assim. O artigo 231, ali no parágrafo 1º, parágrafo 1º do artigo 231. Pode procurar lá, artigo 231, parágrafo 1º. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Isso aqui é o que está dando base a todo o texto constitucional. Os objetivos da Constituição. Sob a proteção de Deus, promulgaram o texto que fala em assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Fala em instituir um Estado democrático. Fala em liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. E aí vem o artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O parágrafo 1º diz: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, há uns espertos que leem isso aqui e falam, tá vendo? Há um marco temporal. Há juristas que concordam que esse texto, de certa forma, fala, olha, é daqui para trás. E há outros que dizem, isso é ridículo. Não há nesse texto qualquer menção a um limite temporal para demarcações. Tanto que a própria Assembleia Constituinte, no texto constitucional, deu um prazo de 5 anos para que o Poder Executivo Federal fizesse as demarcações necessárias. É claro que não foi suficiente, é claro que não fizeram, enfim. Aí vem a realidade nacional. É claro que não fizeram, não é? Mas é tão complexa a história. Há um texto do Rogério Tadeu Romano que ele diz que a chamada tese, que uns dizem não é tese, porque é um artigo constitucional. Quando se fala em tese jurídica, é exatamente porque não há consenso de que o texto constitucional afirme aquilo. Então há teses a respeito, por isso é tese jurídica. E ainda não sabemos que tese prevalecerá no Supremo. E a chamada tese do marco temporal é uma proposta de interpretação do artigo 231. Uma proposta de interpretação, logo, pode ser aceita, pode não ser aceita. Por esse entendimento, há uma linha de corte. Uma linha de corte. 1988. 5 de outubro de 1988. Quem estivesse fora da área nessa data, ou chegasse depois desse dia, não teria direito a pedir sua demarcação. Mas aí vem a realidade e suas complexidades. Ainda que houvesse ali a ideia de marco, é bom lembrar que antes da Constituição de 88, a relação era inteiramente tutelar entre o Estado e os indígenas. E, portanto, são terras da União. Terras da União onde os índios têm direito de permanência, de trabalho, de existência e de manutenção de seus valores. Mas terras da União. A Constituição de 88 estabelece uma nova base jurídica, que é a terra indígena. Terra indígena. Que não pode ser requerida nem mesmo pela União, que antes era proprietária de tudo aquilo. É terra indígena. É que os indígenas não têm o conceito de propriedade pessoal. Não é? Eles estão num território que é deles, é coletivo. A produção é coletiva, o consumo, a ideia de prover está ligada à necessidade de prover toda a comunidade e não cada casa, cada família, cada indivíduo. E a terra não é de um indivíduo. Nenhum deles é proprietário. Nenhum. Não importa a sua posição naquela comunidade indígena. Não há proprietários. E muitas vezes a civilização em que estamos tem dificuldade para lidar com isso, com esse conceito. Não consegue compreender a ausência da ideia da propriedade particular, de que alguém ali é o dono e que aquilo é de todos.
E muitas vezes há um problema entre esse princípio básico da cultura dos indígenas, da história deles e textos legais. É difícil harmonizar as duas coisas. E o chamado indigenato é tradicional instituição jurídica, tem raízes, aliás, nos tempos da colônia. Não sei se vocês já viram o famoso Alvará de 1º de abril de 1680, confirmado muito tempo depois, 1755, pela lei de 6 de junho, que firmaram o princípio de que as terras outorgadas a particulares seria sempre reservado o direito dos indígenas primários e naturais, senhores delas. Essa foi a posição de Portugal e que nunca foi alterada pela República, nem pelo Brasil Império, né? Entre o período colonial e a República, o Brasil imperial, independente, monárquico, também não quebrou essa ideia. A contestação à ideia é que é recente. E há o caso, como disse o Fachin, dos renitentes. Aqueles que foram expulsos, às vezes há décadas, e não se conformaram. Daí a ideia do renitente. O ministro Nunes Marques, ele trabalha com a ideia de que não existe um direito imemorial e que as expulsões que ocorreram lá atrás não serão resolvidas agora com o reconhecimento de que os indígenas foram expulsos e devem voltar àquela terra. Claro que aí entram outra vez os espertos, como foi o Gilmar Mendes em 2014, quando lançou a chamada tese de Copacabana, né? 2014, porque a ideia do marco temporal ela vem do julgamento de 2009, ligada à discussão sobre a terra Raposa do Sol. E aquela discussão levou à necessidade de estabelecer algum critério. E o critério adotado para o caso específico foi, lá no Raposa Serra do Sol, foi a ideia de usar a Constituição para aquele caso específico. E aquilo foi tomado como leitura do texto constitucional e posição do Supremo a respeito do texto constitucional. Quando uma outra situação gera nova discussão em 14, o Gilmar lança a tese de Copacabana, que é uma piada, um xiste. Então o pessoal está lá em Copacabana, Copacabana já foi dos indígenas, eles vão chegar em Copacabana e vão falar para todo mundo ir embora, porque a terra é deles. Ao estabelecer as condições de reconhecimento, não é apenas o esteve lá, viveu lá, mas lá tradicionalmente desenvolveu suas atividades, sua cultura, sua tradição, seu costume. É isso que diz o texto constitucional. Então ninguém vai remover ninguém de Ipanema, de Copacabana, de Pinheiros. Mas a tese engraçada do Gilmar Mendes virou um argumento muito usado nos dias de hoje. É um troço difícil demais, porque, como vários trechos da Constituição, há uma dubiedade, há uma insuficiência de conceito firmado. Falta algo mais claro, peremptório, inegável. É interessante que haja a possibilidade de discussão, que haja subjetividade no texto constitucional. Senão não precisaríamos de pessoas no Supremo. Teríamos ali um grande computador que teria todo o texto constitucional ali,
saberia relacionar todos os assuntos com o que diz o texto constitucional e daria a resposta em minutos. Ainda bem que não há essa objetividade na Constituição. A subjetividade é boa, importante. Até porque ela acaba abrindo espaço para algumas correções. Mas nesse caso faltou precisão, embora não houvesse ali a necessidade da precisão, porque para eles parecia um tema muito claro, para os constituintes. Então, não é fácil apontar desta vez uma tendência. Será esse, será aquele, assim votarão, assim deixarão de votar. O voto do Alexandre de Moraes, por exemplo, era um mistério. Quando ele começou a falar, ninguém sabia. Tanto que os indígenas, cerca de 200 que estavam ali, eles começaram, na medida em que o discurso avançava, eles começaram a sorrir, porque perceberam em que direção estava indo o Alexandre de Moraes. Mas provavelmente será uma disputa muito apertada e talvez, eu imagino a torcida do Zanin para que resolva isso antes dele chegar, porque é um troço difícil. Né? É um assunto que vai provocar visões distintas, é inevitável. O que não parece aceitável é que muita gente saia gritando alegremente que não há o que discutir, que a clareza do texto é incontestável e que, portanto, o Supremo não precisa dizer nada mais além do que o óbvio. Só que para o próprio Supremo não há obviedades nesse assunto. Ronald.